Caio, eu amo meu namorado, mas o tesão acabou. E agora? Vem que eu vou te ajudar, pangaré. Oi, eu sou Caio Graneiro, eu sou psicólogo, eu sou sexólogo também. E eu tenho recebido muitas mensagens, quase todos os dias, lá no Instagram, que são mais ou menos assim: Caio, eu amo meu namorado, ele é querido, ele é gente boa, a gente é feliz junto, a gente se diverte, a gente tem os mesmos planos e blá blá blá, mas eu não sinto mais tesão por ele. Meu corpo não responde mais, eu não tenho vontade de procurar ele, e eu não quero trair, o que tá acontecendo? Tem como resgatar o tesão? Ai, meu Deus! Pois é, resolvi fazer um vídeo completo sobre isso hoje para te ajudar a resolver essa questão e te ajudar a salvar essa relação se ela realmente vale a pena. Eu sei que a maioria das pessoas já recebeu dicas do tipo: compra um brinquedo sexual, vamos fazer uma viagem, faz isso, faz aquilo. E eu quero te dizer que a maioria dessas dicas, bom, eu ia falar que eu quero te dizer, mas imagino que você já saiba. Elas não funcionam. Você pode até comprar um brinquedinho, vocês vão brincar uma vez e a coisa se esvazia. Então eu quero te explicar exatamente por que o tesão se esfria, como ele resgata, para te ajudar de verdade. Então vamos pro vídeo. A primeira coisa que eu quero te dizer, e ela é muito importante para você compreender o fenômeno do desejo, é que desejo, tesão, exige um certo distanciamento. Eu quero trazer um autor chamado Winnicott, que é um psicólogo inglês, e ele diz o seguinte: há relações que vão ficando tão próximas, mas tão próximas, que elas geram uma experiência de fusão. É como a mãe e o bebê, eles não se diferem um do outro. É como se a mãe fosse o bebê fosse a mãe, a coisa fica misturada. O desejo, ele não nasce na fusão, ele nasce no distanciamento, no reconhecimento do outro como diferente. E o oposto produz que o tesão morra. É mais ou menos assim, vou dar um exemplo bobo, mas que vai te ajudar. Imagina que você queira comer uma lasanha. Você pensa na lasanha, você sente o cheiro da lasanha, você tá com aquela vontade enorme, tá disposto a pagar um dinheiro por ela, e aí você pega aquela lasanha, ela é tua, você começa a comer. Quanto mais você vai comendo aquela lasanha, a lasanha vai se tornando você, ela vai se tornando um com você, ela vai fazendo uma simbiose com você, mais, ou melhor, menos desejo pela lasanha você tem. Daqui a pouco, você nem terminou de comer a lasanha inteira, mas você vai estar pensando: ai, queria um sorvetinho, queria um café. Quer dizer, no momento em que você pega um objeto, uma pessoa, uma coisa, um outro, e torna ele teu, ele para de ser objeto de desejo. O desejo, ele precisa da alteridade, ele precisa da diferença, ele precisa do outro. E mais, ele precisa de um elemento a ser descoberto. A intimidade, de alguma forma, ela é oposta ao desejo. Por quê? Porque a intimidade é conhecer muito, ter muita troca, completar a frase um do outro, é saber o que o outro pensa quase. Quando você tem muita intimidade, é comum que se você não cuidar, o desejo se esfrie. E a gente não aprende isso, a gente aprende a ter muita intimidade, mas a gente não aprende como, apesar da intimidade, manter o desejo. Mas calma, olha, o amor não é inimigo do desejo, a fusão é. O problema aqui é que a gente aprende um amor fusional, esse amor que se mistura. Então a gente não aprende, especialmente na nossa cultura. Quando a gente vai para fora do Brasil, eu morei alguns anos na Europa, e é tão interessante. É muito comum a menina sair com as amigas, o cara sai com os amigos, um vai ver um filme, o outro vai no futebol, eles terem uma vida individual e terem coisas em comum. Aqui no Brasil existe um fenômeno assim até meio curioso que tem também a ver com o processo religioso, de que parece que o casal tem que fazer tudo junto. E não importa se você é um homem gay ou uma mulher hétero, você aprende isso dessa herança de berço, assim, de que relacionamento é quando a gente faz tudo junto. Vai no cinema junto, vê filme junto, espera pra ver a série, ai de você se assistir a série sem mim. E claro que um pouco de companheirismo é saudável, mas sem algum grau de distância, sem algum grau de diferença, o desejo morre. Dá pra ter amor na diferença. É mais ou menos assim. Imagina que você vá no cinema sozinho. Quando você volta pra casa, você vai ter várias coisas pra contar. Como foi o filme, como tava o shopping, o que você comeu, do que vocês conversaram, você e os seus amigos. Agora, se o teu namorado vai junto, quando vocês chegam em casa, não tem nada pra descobrir. Não tem por que ele se interessar por você. Faz mais sentido que ele pegue o celular e se interesse pelo joguinho, que vai trazer algo novo, porque você estava ali com ele o tempo todo, não tem nada para contar. Percebe como essa fusão, essa simbiose vai desgastando a relação e o próprio tesão? Eu quero trazer o Nietzsche para essa conversa com a gente. O Nietzsche vai dizer que o ser humano se organiza a partir de uma coisa chamada vontade de potência. A gente quer existir, a gente quer brincar, a gente quer descobrir, a gente quer ver coisa nova, a gente quer vibrar, a gente quer se sentir forte, potente, em movimento. E a estabilidade, ela mata isso.
A estabilidade é previsão, é saber o que vai acontecer, é se sentir seguro. Numa relação onde o outro não te desafia, não te provoca, não te aponta para algo que você desconhece, a vontade de potência vai minguando. Pensa, potência e impotência. É quase como que nessa relação simbiótica, a potência, ela não consegue existir. Você, para sentir tesão, precisa de alguém que te desafie, que te ajude a ver no mundo algo que você sozinho não veria. E se tudo que você enxerga é o que o teu parceiro enxerga também, de alguma forma aquela pessoa se torna um empecilho da descoberta do mundo. A gente só consegue sentir tesão por algo que desperta a gente força, energia, vitalidade. E isso se dá no encontro com o novo, não na repetição. Agora que a gente já falou do Nietzsche, vamos falar um pouco de neurociência? Você sabia que o amor está relacionado com um hormônio chamado ocitocina? Que é o mesmo hormônio que é liberado quando você está se sentindo seguro, estável, tranquilo, calmo. Quando você abraça o seu cachorro e está na sua casa vendo um filme, você libera esse hormônio. É um hormônio de estabilidade. Já o tesão depende de dopamina. Dopamina, novidade, excitação, risco. Percebe que se tem muita estabilidade, se tem muita ocitocina, se tem muita segurança, o teu cérebro não consegue se excitar. A relação vai produzindo um ambiente ótimo para viver, gostoso, confortável, em paz, mas que não tem excitação, que não tem espaço para o tesão. Numa brincadeira, é como se a ocitocina atropelasse a dopamina. Tem tanta coisa boa, tanta satisfação, mas não tem excitação, não tem vibração. E tesão depende disso. Depende de um corpo vibrando, excitado, sem saber o que vai acontecer, pego de surpresa, com o coração acelerado. E aí que não existe um caminho fácil. Não adianta você comprar um brinquedo erótico, porque isso vai resolver por 30 segundos. O que a gente precisa é produzir que a relação tenha um equilíbrio entre o amor, a ocitocina, esse lugar de segurança, de prazer, de amizade, de cumplicidade, e a dopamina, excitação, esse lugar de descoberta, de mistério. E eu vou te dar algumas dicas de como fazer isso. Mas antes, eu preciso te contar que eu vou dar algumas diretrizes aqui, mas que para muitas pessoas fazer isso sozinho é difícil. E sim, se você tem alguém que você ama e quer reconectar e quer restabelecer o tesão, talvez vocês dois precisem juntos ir para terapia. Por quê? Porque esse caminho sozinho pode gerar desconforto, pode gerar medo. Então, se você quiser ajuda, quiser alguém que te acompanhe nesse processo, você é o teu companheiro, quiser fazer terapia de casal, tem um link aqui embaixo, se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, ou você pode escrever "eu quero", que eu te digo um terapeuta se você estiver vendo esse vídeo pelo Instagram. Vamos lá. Uma coisa muito importante nesse processo de recuperação é desenvolver a alteridade. É vocês terem uma conversa séria para que individualmente cada um tenha a sua própria vida. Criar espaço mesmo. Se vocês têm todo um final de semana que vocês saem juntos, talvez um final de semana por mês, vocês terem um combinado. Cada um vai fazer uma coisa sozinho. Vai sair com os amigos, vai... Caio, mas eu não sei o que fazer sem meu namorado. É por isso que o tesão tá morrendo. Você precisa ter uma vida para que ele possa olhar e reconhecer que você é uma pessoa diferente dele. Tá vendo porque eu falei que a terapia ajuda? Talvez você tá numa relação de dependência emocional. A dependência destrói o tesão. Você precisa poder produzir uma vida para si, ele uma vida para ele, e vocês juntos se encontrarem para compartilhar essa vida. Isso vai resgatar o tesão. Outra coisa importante, sem algum grau de particularidade, não há mistério, não há descoberta, não há tesão. Eu não tô falando aqui para vocês mentirem um pro outro. Mas sabe esse casal que você pergunta para um, cadê o Pedro? Ah, ele tá em tal lugar fazendo tal coisa? Não tem um pouco de mistério, não tem uma experiência de esperar assim o cara chegar para te contar como foi o dia dele. É muito importante que haja um pouco de privacidade. Não tem que ter a senha um do celular do outro. Caio, mas eu não consigo confiar. Bom, aí é uma questão de confiança. Tem que ir para terapia. Agora, é importante que a pessoa possa falar no celular dela à vontade, que ela possa ter diálogos com os amigos, que ela possa te comprar um presente de Natal sem que você mexa no celular dela e fique sabendo. Sem um grau de particularidade, a relação se torna simbiótica e o tesão morre. Outra coisa importante, vocês precisam tolerar um pouco de desconforto. Quando o casal está muito simbiótico, faz tudo junto, quase não sabe existir um sem o outro, algum dos dois vai sofrer quando alguém falar, puxa, hoje eu vou sair com um amigo e você não vai. Meu Deus, mas eu vou ser abandonado. Precisa tolerar, não é abandono, é desejo da relação, é fazer a relação ter espaço, oxigenar para que vocês possam se encontrar. Se você tem muito medo de ficar sozinho, se você não consegue, se para você é muito difícil, tem que ir para terapia, porque isso pode matar a relação. É importante suportar um pouco de desconforto, suportar que ele vai fazer um curso que você não tá, suportar que vocês tenham espaço, coisas diferentes, que ele gosta de ver uma série que você não vai ver junto. Tem que tolerar desconforto para o tesão poder ficar vivo. Outra coisa muito importante, se vocês dois
mataram as fantasias de vocês, não vai ter como recuperar esse tesão. Se você só transa naquele papai e mamãe, um em cima do outro, aquela coisa chata, sem graça, e aqui eu não tô falando de ficar inventando a roda, tô falando de poder falar a verdade, poder dizer, nossa, eu tava vendo um filme, eu vi um cara, sei lá, dando uns tapas no outro, fiquei com vontade. Ou, nossa, eu queria uma coisa mais safada, eu queria uma coisa mais suja, eu queria uma coisa com mais... Isso vai mudando. Nossa, esse beijo tá muito molhado, tá muito seco. Se vocês não puderem falar das fantasias de vocês e puderem explorar essas fantasias juntas, sem a fantasia o tesão vai morrendo. Então é importante abrir espaço para que as fantasias aconteçam. Mas isso só se dá se não houver um clima de julgamento na relação. Se você fala uma coisa, sei lá, eu queria que você mijasse em mim, e o teu namorado já olha com uma cara feia, já julga, isso destrói. Por isso a terapia de casal é importante, para vocês poderem falar das coisas sem medo. Muitas vezes a relação criou um espaço de tanto julgamento que ninguém tem coragem de falar de verdade das fantasias. E aí o tesão vai pro saco. E a última diretriz muito importante. Não dá para você ter tesão pelo teu filho, pela tua filha. Não dá. Se você cuida do teu namorado o tempo todo, se você faz tudo por ele, se você não consegue deixar ele ter a própria vida, lutar as próprias batalhas, o tesão vai sucumbir. Caio, mas eu não consigo, tadinho, ele precisa da minha ajuda. Então, lembra que eu falei lá atrás de suportar desconforto? Você vai ter que topar o desconforto, deixar ele se virar. Puxa, não tem dinheiro? Não vai. Puxa, não consegue? Não consegue, não faz. Tolerar que ele tenha as próprias batalhas, as próprias lutas. Sem isso, inevitavelmente, você vai virar pai ou vai virar filho e o tesão desaparece. Não dá pra ter tesão no filho e não dá pra ter tesão no pai. Pensa comigo, o tesão não morre porque falta amor. Ele morre porque falta espaço, porque falta desafio, porque falta reconhecimento da diferença, porque falta admiração. É porque falta que cada um tenha uma vida e que vocês possam se encontrar. Lá atrás, quando vocês se encontraram pela primeira vez e foi aquele fogo maravilhoso, vocês não sabiam nada um do outro. Tudo era descoberta. E quando tem muito a se descobrir, tem muito tesão. Quando a gente já sabe tudo do outro, não tem mais tesão. Então, todas essas dicas de espaço, de distanciamento, de tolerar alguns desconfortos, isso é muito mais profundo, porque isso pode transformar a dinâmica da relação. Mas uma vez que essa dinâmica estiver transformada, você vai ver, o tesão não vai mais desaparecer. Se você ama teu parceiro, se você gosta de estar com ele, se você sente que a tua vida tem mais sentido com essa pessoa por perto, mas não tem mais tesão, isso não significa que a relação acabou. Significa que ela precisa de cuidado, de reestruturação, de novos arranjos e que talvez vocês precisam de ajuda. Considerem ir para terapia, olhar para a relação de vocês com um olhar de fora, com alguém que vai apontar, olha, essa dinâmica aqui parece boa, mas ela tá matando vocês. Às vezes, quando um casal tenta se reorganizar para ter mais tesão, eles se perdem justamente na hora de fazer esses acordos, porque alguém fica ferido, porque alguém não consegue, porque é difícil. A terapia vai ajudar vocês a fazer essa comunicação de forma mais limpa. E um olhar de um profissional vai conseguir ver coisas que vocês mesmos não veem. Às vezes vocês estão brigando porque sei lá, teu parceiro quer que você vá com ele na casa da família dele e você não quer ir. E vocês brigam por isso quando na verdade, se isso se desse, isso ia ser saudável para vocês. Talvez você tá aí sofrendo porque teu namorado quer viajar sozinho, mas se ele fosse viajar, na volta seria maravilhoso. É por isso que a terapia de casal é importante, porque um terapeuta, experiente, claro, ele consegue olhar de fora e ver essas dinâmicas que estão patológicas e trazer isso para o casal e ajudar o casal a se rever. Então já sabe, se você quiser um terapeuta que também seja sexólogo, que entende dessas questões, que ajuda, que tem um olhar técnico para te ajudar, escreve eu quero aqui embaixo ou clica no link e não fica sem ajuda, porque não vale a pena fazer uma relação que tem tantas coisas boas ser destruída. Eu não falei nesse vídeo as questões de dificuldade sexual, porque se vocês vão pro sexo, mas tem alguma dificuldade, tipo, o pau não sobe, tem um desencontro, não é falta de tesão, aí é falta de outra coisa, é não estar funcionando. Isso também é importante para terapia, mas esse é um outro elemento, porque ir até o sexo e não conseguir é diferente de não ter nem vontade de ir lá. De qualquer forma, se você tem alguém do seu lado que você ama, antes de considerar trair, de considerar mentir, de considerar ir embora, considere ir para terapia. É um preço muito baixo a se pagar quando a gente tem amor por alguém. Um beijo no seu coração.